Momento do Discipulado. Sem discipulado, a obra de Deus não se estabelece, não permanece, mas se desfaz. A Bíblia é rica em exemplos desse tipo, mas a realidade atual também. Você vê quantas igrejas começam e acabam, fecham as portas, quantas igrejas estão trabalhando num regime de caixa d'água. Você chega lá, numa época é um grupo de pessoas, quando você vai um ano depois não tem ninguém daqueles ali, e tem outros novos. É caixa d'água, entra e sai, entra e sai. Isso não é obra de Deus, a obra de Deus permanece. E o que está faltando é o discipulado. Igrejas estão fazendo só ajuntamentos, praticando entretenimento religioso para agradar e atrair as pessoas. Em um determinado estilo de igreja, eles têm que segurar as pessoas, dando oportunidade a todos. Cada um fala um pouquinho, dá uma palavrinha, canta, se apresenta, para tentar dar oportunidades às pessoas para elas gostarem e ficarem ali. Mas não é isso que Jesus mandou fazer. E essas pessoas ficam ali só por interesse, enquanto estão tendo oportunidades. Mas a lógica é muito clara. Se o número de pessoas aumentar, as oportunidades vão diminuir para cada pessoa. E algumas vão ficar insatisfeitas e vão fazer um leilão, vão achar uma outra igreja que dá mais oportunidade e elas vão para outra igreja. E assim, há uma população imensa de crentes borboletas que pulam daqui para ali, para colar. Isso não é o que Deus quer, isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é formar corpo, ter comunhão, se unirem, uns conhecerem os outros, amarem, crescerem no conhecimento uns dos outros para poderem trabalhar melhor na unidade. Na união, Deus faz a força. Ele está conosco na união, mas leva tempo para se edificar um grupo de pessoas e transformá-los em um corpo verdadeiro, ou, na linguagem do apóstolo Pedro, na Bíblia, transformá-los em uma casa espiritual. Um grupo de crentes reunido, isto não é igreja, não é casa espiritual de Deus ainda. Precisa haver muito trabalho de edificação, cada um conhecendo os outros, se consertando, abrindo o coração, confessando pecados, aprendendo, mudando de vida, orando uns pelos outros, até que sejam aperfeiçoados na unidade, até que sejam aperfeiçoados em um corpo, como Deus quer. Mas não é isso que acontece na maioria das igrejas. As pessoas assistem a reunião sem compromisso, não conhecem umas às outras, não têm compromisso umas com as outras, e depois de algum tempo aquilo tudo fica enfadonho, chato, enjoado, repetitivo, e a pessoa sai para outra. Afinal de contas, não vai faltar igreja para ela conhecer e novidades que vão aparecer. Quando nada, a internet está cheia de alternativas e a pessoa passa a procurar igreja na internet, ou seja, pregador, procurar programas. É um contingente imenso de crentes que hoje estão desigrejados. Eles estão em casa, na internet, procurando alguma atração, pregação ou culto que seja agradável para assistir. Eles não formam corpo com ninguém. Será que eu estou falando para uma pessoa assim? Será que você tem sido assim? O alerta é de Deus, enquanto é tempo. Se você não se ligar, não congregar, você não é corpo, não é igreja do Senhor. Hebreus 10, 25. Ordem do Senhor: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns.
e naquela época sem internet, já tinham esse costume, mas agora com a internet, mais e mais pessoas se afastam, e isto não é bom. Igreja são os que estão juntos, unidos, em comunhão, aperfeiçoados, formando uma casa espiritual para Deus habitar em espírito. Veja se você entende isto. Mas o que leva pessoas a irem para igrejas assim? A ânsia de encontrar um lugar faz com que pessoas fiquem procurando. E elas procuram não a vontade de Deus, mas o que satisfaz mais a sua vontade, o seu eu, a sua carne. Procura igrejas da sua conveniência e não buscam o lugar que Deus quer para eles estarem. Bom, e o que leva líderes a dirigir igreja desse tipo? É o seguinte: se eles ficarem só com os que estão firmes e compromissados, eles vão ficar com meia dúzia de pessoas. Então eles têm que dar uma aparência melhor, até mesmo para tirar mais oferta, para pagar o aluguel, para conseguir manter a igreja. Eles precisam de mais gente, então eles têm que fazer de tudo, todo malabarismo para atrair pessoas, inventar reuniões especiais, campanha disso e daquilo. Tudo isso é distração religiosa para atrair pessoas. Se você não estiver ligado aos irmãos, tendo um líder, formando o corpo, em comunhão, você não está na igreja. Você pode ser um religioso, assistir reuniões, mas se não está compromissado e formando o corpo, você não está na igreja do Senhor. Isso é triste, mas é um alerta necessário enquanto é tempo. É um alerta necessário em nossos dias, porque essa tendência enfatizada pela internet é muito forte de pessoas não congregarem, mas nós temos que enfatizar o que vem a ser congregar. É você participar de um grupo de pessoas, conhecer todas elas, poder amá-las, orar por elas, ter um líder a quem você recorre e dá relatório da sua vida, pede oração. Isto é congregar. Mas a história está cheia de exemplos de trabalhos em vão. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, manifesta este receio, capítulo 2, versículos 15 e 16. Vocês resplandeçam como luzeiros no mundo, para que eu não tenha trabalhado em vão e me esforçado inutilmente. Ou seja, se a obra se desfizer, o trabalho foi vão, inútil. Eu não tenho notícias, e nós não temos na Bíblia notícia de como ficou o trabalho de Deus em Atenas. Paulo passou aproximadamente uma semana, pelo menos, ou mais, 2 semanas, em Atenas, sozinho, evangelizando. E houve quem atendesse ao apelo e se voltasse para o Senhor. Mas não houve continuidade. Paulo foi embora e não houve continuidade naquele trabalho. Paulo foi edificar a igreja em Corinto. Essa sim, cresceu muito. Mas em Atenas, pode ser que tenha sido em vão aquele trabalho. Totalmente em vão não é, porque a palavra não volta vazia, a palavra de Deus. Aquelas pessoas ouviram a palavra e na eternidade vão dar contas diante de Deus. Mas como formação da igreja, aparentemente não houve resultados. Como também em Tarso, os cerca de 10 anos que Saulo passou em Tarso, não temos resultados daquele trabalho ali. E pode ter sido desfeito porque o Saulo, então, não tinha ideia do discipulado. Quando eu olho para o meu passado, na época de juventude, eu lembro que evangelizei muita gente, provavelmente centenas, talvez milhares de pessoas eu vi tomando uma decisão pelo Senhor. Mas eu não tinha
a ideia do discipulado, e isso tem cerca de 50 anos. A ideia do discipulado eu não tinha, e aquele trabalho, poucas pessoas ao encontro, porque foi um trabalho esparso, mas os frutos, com toda certeza, não foram tantos assim. Mas depois Deus foi me guiando e dirigindo para este caminho de formar igreja e entender a necessidade do discipulado. O discipulado é concentração em pessoas, dando orientação, verificando como está a vida da pessoa, orando com ela, acompanhando, liderando, amando, até ela ficar firme e fazer o mesmo com outras pessoas também. E a obra de Deus se multiplicar. A obra de Deus não é só para somar, é para se multiplicar. É o que Deus deseja para nós. Então, eu faço esse alerta para você como líder, que se você é antigo na fé, já devia ser líder de muita gente, mas se você não está liderando, é porque você não se concentrou nas pessoas que você evangelizou, ganhou, você amou, você cuidou, você não se concentrou e acabou perdendo aquilo tudo, ou pelo menos a maior parte. Mas tem que se concentrar em pessoas até elas se firmarem, principalmente no início da carreira cristã. Quando a pessoa se decide, começa, nós temos que acampar com essa pessoa e conviver com ela todos os dias, até encaminhá-la e ela se firmar. Poucas semanas são suficientes para a gente ver a pessoa se firmando. Depois a gente vai acompanhando mais de longe e ela vai andando com as próprias pernas. Mas se a gente perder as primeiras semanas, praticamente já perdeu a pessoa para o restante da vida dela. Ela nunca mais vai entender o que é discipulado. Ela vai se acostumar como um crente de igreja, de banco, assistidor de reunião, ou até pela internet, mas não vai fazer discípulos, não vai saber evangelizar. Então, se você está nessa situação como líder, entenda, não adianta você espalhar o trabalho, faz aqui, movimenta aqui, reunião aqui, para aqui, para ali, para ali, para colar, o muito agitar as coisas não garante que vai ter frutos que permaneçam. Tem que se concentrar em pessoas. Mas para você que é um crente que está assim atônito, ou uma irmã que está também atônita, a recomendação é essa: procure um líder a quem se submeter, busque a orientação desse líder, dessa líder, procure alguma orientação específica, colhe com esse líder, com essa líder, para você ser discipulada, para depois você poder fazer a mesma coisa, cuidar de outras. E esse líder, essa líder vai ajudar você a cuidar de outras pessoas. Não pense em número, a gente tem que discipular uma a uma, dar atenção a cada irmão, a cada irmã individualmente. Isso é o que o Senhor quer que façamos. Isso é o início e o processo do discipulado. Que você se empenhe nisto, sabendo que qualquer coisa fora disso é vão. Se você se dá a somente assistir reunião, assistir reunião, você vai passar 50 anos só assistindo reunião e não adiantando nada, infelizmente. Agora, se você é um líder que está apenas fazendo reunião e ajuntamento, tome cuidado, Deus vai cobrar muito mais duramente ainda de você.